Em relação à sucessão penais no tempo, é importante sempre rememorar a ideia do princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem algumas funções, e dentre elas, a necessidade de uma lei prévia, e esta lei prévia que estabeleça qual é o crime, assim como a combinação anterior, também para estabelecer qual é a sanção penal correspondente, como forma de garantia. Isto tudo evita a retroatividade da lei penal como regra. Porém, como exceção, a lei penal benéfica poderá retroagir para atender àqueles casos em que seja mais favorável ao acusado. Nesse sentido, parece ter o Código, a reforma do Código avançado. Porém, nem tanto. Foi contemplado, sim, agora a combinação de leis penais no tempo, leis penais favoráveis. Então, há uma eficácia ultraativa da lei favorável, ao mesmo tempo que há uma eficácia retroativa da lei favorável, em parte, nas partes em que são favoráveis ao acusado. Até aí não há dúvida nenhuma. Foi superada aquela crítica acerca da possibilidade do órgão julgador criar lei penal, que na verdade disto não se tratava. Era um momento hermenêutico em que o órgão julgador, que podia o mais, aplicar toda uma lei penal, também poderia o menos. Era o instituto denominado de tertia legis, como bem falava e diz no seu curso o professor René Arieldotti. Na verdade, na tertia legis, há uma integração entre essas legislações, até mesmo como um momento de política criminal, o que na verdade falta no Brasil, de forma séria e permanente, para justamente discutir se é possível ou não a criação, ou necessário ou não a criação de uma lei penal. Muito bem. O que poderíamos ter avançado é quando tivermos dúvida sobre a possibilidade da retroatividade ou não em caráter, ou falar do caráter do favorecimento da lei melhor. O que seria a lei melhor? É claro que dentre as leis penais podem existir as leis penais mistas, e é aqui que poderia ter avançado a reforma. Nessas hipóteses, poderia-se fazer já a ressalva que o caráter benigno ou favorável deveria sempre ser submetido à apreciação do acusado e do seu defensor. Por exemplo, em momentos de dúvidas acerca de uma lei penal mista, parte processual penal, parte penal, seria muito bem possível discutir a sua retroatividade ou não em razão do favor, em razão do benefício, levando-se em conta o que entende o acusado e o seu defensor. Por isso, poderia ter sido contemplada também essa hipótese nos casos de uma legislação penal em que ficasse a dúvida, reportasse ao acusado para saber qual seria a sua intenção. Nisso tudo, ficaria superado a perspectiva dogmática conservadora, que entende ainda que em casos de leis penais mistas, não podendo se separar precisamente uma parte da outra, se tornaria impeditivo a retroatividade da lei, ainda que se afigurasse favorável. Conseguiríamos ter avançado de uma forma política ideológica, em favor do humanismo. A perspectiva principal é que o Código Penal não seja um Código Penal do terror, que o Código Penal estabeleça regras específicas, necessariamente claras, para que todo cidadão que se envolva num processo de criminalização, que o final da conta possa autorizar, justificar uma intervenção estatal repressiva punitiva, possa exercer amplamente a sua defesa através de um contraditório substancial, que não fique tanto só na perspectiva do órgão julgador a possibilidade de categorizar o que seria benéfico ou não. Ou seja, o órgão julgador democratizaria o julgamento. Haveria, assim, uma participação dentro da relação jurídica processual da parte que está sendo objeto de avaliação. Por isso, é importante avançarmos nesse sentido.